Carlos Frederico é natural da Moita, no distrito de Setúbal, se será algum melhor. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. O livro Imânimos Mortis e Outras Histórias reúne 4 histórias escritas em momentos diferentes, mas na minha perspectiva, e o que eu vou dizer é simplesmente a minha perspectiva, com uma característica transversal a todas as histórias, a conjugação de factos reais com o sobrenatural. Uma combinação peculiar, na minha perspectiva, que para além da revelação do imaginário do autor, leva o leitor a confrontar-se com a fragilidade da condição humana. Posso assegurar que o fim das histórias é sempre absolutamente surpreendente e inesperado. Por mais que seja um leitor muitíssimo treinado, muito habituado, eu duvido que alguém adivinhe o final de qualquer uma das histórias. E por isso eu acho que consegui perceber, na primeira e na última, os detalhes autobiográficos onde são desvelados alguns factos reais do passado e, na minha perspectiva, na última história, e depois o Carlos pode dizer se eu estou a fazer uma boa leitura ou não, seriam os seus sonhos ou os seus desejos de futuro, mas tal como eu disse, depois o fim termina de uma forma que é absolutamente inesperada. Portanto, vocês terão que ler o livro para constatarem isto que eu estou a dizer. O excerto que eu li, que eu escolhi e que vou ler, marcou-me porque retrata a fragilidade da nossa condição humana. A forma como o futuro próximo, ou como até o minuto seguinte, o instante seguinte, é imprevisível e uma incógnita. E como, num minuto, a nossa realidade muda ou transforma-se de uma forma radical. E ao transformar-se de uma forma radical, o que acontece é que também a nossa percepção do mundo muda e, na minha perspectiva, isso também altera a forma como os outros nos veem e como interagem connosco. E eu encontrei um dos meus, toda a gente sabe, quem já me ouviu falar, que um dos meus autores preferidos é Eduardo Lourenço. Eu tenho um livro em que ele foi entrevistado na sua casa de Paris e ele citava alguém que dizia que realmente nós somos um relâmpago entre dois nadas. E também dizia que nós somos a importância que damos às coisas. Que a vida não tem um sentido que possa ser descrito como um sentido absolutamente positivo. E ainda menos, porque há a morte que marca um fim. Naturalmente eu estou a sublinhar, se calhar, a parte mais trágica do livro, mas diz-me muito e por todas as circunstâncias e até esta questão da superação, que a Lázara já falou quando falou do compositor, e eu acho que a vida do Carlos também é uma superação, e o diretor acabou também por dizer isso mesmo, quando se faz alguma coisa, quando produzimos arte ou quando tentamos fazer alguma coisa artística, no fundo ultrapassamos-nos e isso pode ser uma forma de, não sei, se calhar tocar a eternidade, não sei. E acho que nós esquecemos muito dessa fragilidade no nosso dia-a-dia e se calhar ainda bem, porque procuramos no nosso dia-a-dia o que é o nosso bem-estar e a tranquilidade, portanto não pensamos que nos pode acontecer no minuto seguinte, que não sabemos o que é que nos vai acontecer e que vai alterar a nossa paz de espírito e a nossa e o nosso dia-a-dia. Mas o livro tem muito mais para dar do que esta parte trágica que eu estou a dar. Tem imaginação, tem mistério, tem algo sobrenatural e eu espero que vos tenha aguçado a curiosidade para lerem, não é? E eu agora passava a ler o meu excerto, pode ser? Pronto, isto naturalmente, os nomes que o Carlos deu são fictícios, todos, isto passa-se num hospital, já vão perceber, e eu vou ler. O rosto de quem espreitou no quarto da enfermaria do Serviço da Neurologia do hospital não era de todo esperado naquele local. O Celestino, essa agora, mas ele morreu, não havia muito tempo. O Celestino Borges era um colega de educação visual do professor João, recentemente falecido com um problema cardíaco originado pela remoção de um pulmão que estaria minado pelo cancro. O João e o Celestino, mais do que colegas de profissão, eram bons amigos. Estiveram juntos na gestão do agrupamento de escolas onde pertenciam e lecionavam e foi um verdadeiro choque
a notícia da morte de um colega tão estimado por todos como era o Celestino. Mas agora ali estava ele e parecia que vendia saúde. O João não se surpreendeu, porque sabia que toda esta estranha experiência era na realidade um sonho de um comatoso que o mais certo era não acordar para contar a história. Parece que precisas de mim e dos meus conselhos, começou o colega de João. Estás com um aspecto rejuvenescido, Celestino. Ninguém diria que estás morto há uns meses, replicou João, abraçando. De facto, pareces mais morto do que eu, observou Celestino, mirando João de alto a baixo. E vendo-te assim, tão envelhecido, reconheço que o José Gomes Ferreira tinha razão quando escrevia: viver sempre também cansa. A razão da minha visita, porque eles me pediram e autorizaram, tem justamente a ver com o que acabei de te dizer. Continuou o Celestino num tom algo frio e distante, bem diferente do tom afável que o João reconhecia na voz do amigo quando este era vivo. O que esperas tu ainda da vida? Achas que nesse estado vais poder viver uma vida normal? A tua mulher e os teus filhos já te consideram morto e estão prontos para um futuro sem ti. O que é a escola? Deixa passar uns tempos e ninguém se lembrará mais de ti. Colegas, alunos, seja quem for. Outro se encarregará de preencher o teu lugar nas mentes e nos corações. É tempo de descansares, de encostares à boxe, como eu costumava dizer em vida. As mulheres vão olhar para ti como um coitado e nenhuma, no seu perfeito juízo, quererá alguma coisa com um aleijado como tu. Portanto, esquece o amor. O que te resta? Mais problemas para resolver, financeiros, de saúde, enfim, sacrifícios intermináveis para chegares ao mesmo desfecho, a morte. Achas que vale a pena? Nunca serás compreendido, nunca, isso te garanto. Serás sempre considerado como alguém por quem se sente comiseração. Apenas uma carga de trabalhos. Diz-me, achas que isso vale o sacrifício de continuar a viver? O João não tinha, de facto, resposta para este discurso do seu colega e amigo, porque na realidade era o que ele próprio pensava sobre si mesmo e sobre o futuro que ainda poderia esperar. Sentia-se como uma marioneta de Deus ou do destino, alguém a quem fora roubada a identidade e a razão de viver. O que poderia agora esperar da vida? O Celestino tinha razão. Mas a sua maior tristeza vinha de facto de saber que não era o Celestino que ali estava, nem aliás nenhum outro dos intervenientes neste sonho. Era apenas ele próprio a autoanalisar-se, embrenhado num coma causado pelo derrame cerebral que sofrera. Era ele a julgar-se pela vida que levara, sem ter grande noção do que fizera de mal ou de bem, onde errar e o que deveria ter feito, mesmo sem ter consciência plena do que fazia. Sentia-se abusado, porque ninguém o prevenira para uma situação destas. O que esperavam dele? Que queriam que ele fizesse? E como iria ele viver agora? Com o lado esquerdo paralisado, um pouco como o francês, aprisionado num corpo inválido, sem graça nenhuma, sem nada de interessante que fizesse com que as pessoas à sua volta sentissem algo mais do que pena. Que pretendia o Criador afinal? Gozar ainda mais com o seu estado físico e psicológico? O Celestino tinha razão. Eu escolhi aqui um excerto, uma parte do conto que vem exatamente antes da reforma, do título da reforma, na página 130, e vem exatamente enquadrado do conto, que é Caso Singular. E bom, trata um bocadinho também do facto de, neste momento aqui na escola, e já há 2 anos ou há 3 anos, 2 anos e qualquer coisa esta parte, também ando aqui à volta com um inspetor, que por acaso fazia inspeção comigo. Eu fazia parte, em algumas inspeções fiz parte da equipa em que ele liderava, e pronto, e agora eu estou no lugar de diretor, ele continua no lugar de inspetor, está a inspecionar aqui a escola e está a obrigar-me a fazer o trabalho de lhe responder como é devido um diretor responder. Portanto, e vou começar. Eu não começo a ouvir isso, começo a ler. Pronto, inspetor. Confesso que ainda amo a minha ex-mulher e que me custa vê-la cortejada por outros homens. Tenho-me espiado, mas seria incapaz de lhe querer mal ou de me vingar. Não sou esse tipo de pessoa. Custa-me, mas sobrevivo.
A última vez que estive com ela discutimos, é verdade. Sem querer, vi entrar na casa de um desconhecido, exagerei um pouco naquilo que lhe disse. Depois, fui-me embora e nada mais sobre ela. Posso dizer onde fica a casa onde a vi entrar há uns dias e até descrever a cara do fulano que havia à porta da mesma. Também me interessa saber se lhe aconteceu alguma coisa de mal, sabe? Inspetor, não sei nenhuma palavra em latim, apesar da minha mulher ser professora catedrática nessa área. Se quiser saber como se gera um estabelecimento hoteleiro, aí posso ensinar-lhe uma coisa ou duas. Mais do que isso, ultrapassa-me completamente. Mas na realidade ouço, à noite, durante o sono, uma voz na minha cabeça que me ordena algo numa língua estranha e fico desconcertado. Estarei a enlouquecer, inspetor. A minha separação foi algo que me surpreendeu e, de certa forma, virou a minha vida de um avesso. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Acho que não estava preparado para esta situação. Dei por mim a questionar-me onde sabia que tinha errado e por que razão não se tinha deixado de confiar em mim e de querer estar comigo. Creio que ainda não ultrapassei este trauma e que devo estar a precisar de ajuda psicológica. Já marquei consulta da psiquiatria no hospital privado, na próxima sexta-feira, inspetor. Lapsos de memória. Agora que o inspetor fala sobre isso, lembro-me que há 2 ou 3 noites acordei na cama vestido com fato, gravata e casaco e tinha absoluta certeza de ter vestido pijama e me ter deitado, como costumo fazer todas as noites. Não consigo explicar o que aconteceu. Acho que estou a precisar de ser medicado. Por favor, encontre a Lúcia, inspetor. Ainda preciso dela ao meu lado. Se eu tenho insónias com frequência e acordo confuso ao meio da noite sem saber bem onde estou, oh, inspetor, como sabe o senhor sobre o que me tem acontecido há umas largas semanas? O senhor está bem informado. Vê se sabe bem o seu ofício. Sabe, inspetor, uma prima direita minha, com a qual tenho uma relação de amizade que dura desde muito novo. Fomos educados como irmãos, sabe, ela é, como eu vou dizer, tem assim uma percepção fora de comum das coisas, sabe? Ela diz que deve ter uma alma penada a possuir o meu corpo. Não sei se está a ver. Inicialmente ignorei-a, porque achei que ela tinha enlouquecido de vez. Mas começo a achar que há qualquer coisa de invulgar na forma como tenho andado a sentir nestes últimos meses. Os médicos dizem-me que o stress não explica tudo aquilo que tenho andado a sentir e a medicação que tenho tomado não tem tido qualquer tipo de efeito que seja digno de registro. O que é? O inspetor também tem tido insónias com frequência? Bom, vejo que o problema está, então não é só o meu. Estará da mudança climática, inspetor. Estaremos todos, aos poucos, a perder o juízo devido ao filme. É claro, isto é tudo ficção. E quando o escritor cria o cenário de personagens, por muito que possa ir buscar elementos autobiográficos, há sempre muita coisa que é criada e inventada. E claro, e há exemplos de outros. Eu não te falo assim, provavelmente o autor sofreu um AVC, sofreu, mas as experiências que ali são contadas não são as minhas experiências. São as experiências de alguém que eu criei, com situações que muitas delas até nem me dizem respeito. Mas todas elas, no fundo, fazem parte também do meu imaginário. Portanto, olha, antes de continuar, queria agradecer-vos a vossa vinda, porque na realidade tenho que vos agradecer muito, porque este dia de hoje foi um dia invernoso, um caos de trânsito que eu nunca vi nesta cidade, estava horrível. E de facto a vossa presença alegra muito, porque é sinónimo da vossa amizade e do vosso interesse. Este livro, estes 4 contos realmente que eu vos apresento, são 4 histórias distintas e todas elas têm um elemento que para mim é importante, que é a percepção que nós temos do mundo. Será que é a percepção mais acertada? Ou seja, os nossos sentidos mostram-nos uma realidade que provavelmente por outra pessoa os mesmos 5 sentidos mostram outra realidade, ou uma realidade um pouco diferente. Portanto, será que a gente vê o mundo e percebe o mundo da mesma forma? Todos nós. Provavelmente não, aliás, sabe-se que não, não é? E o facto é que cada um vive a sua própria realidade.
E estes 4 pontos mostram que há sempre algo que nos falta descobrir. E esse algo que nos falta descobrir não se prende com os bens materiais, prende sim com aquilo que nos anima, aquilo que nos dá a força interior. Muitas das vezes nós pensamos, isto é um estado de espírito. Não, há uma energia luminosa que nós temos que segurar. E é isso que faz a diferença entre a nossa forma de entender o mundo. É a forma positiva de entender o mundo, bondosa, ou outra, a indiferente. E agora, se olharmos para o nosso mundo, o que é que nós vimos? É a indiferença. Aliás, nós constatamos todos os dias coisas que são extremamente desagradáveis, crianças a morrerem, e ninguém faz um pequeno esforço, quem pode, para mudar estas situações. Isto desencanta-nos. Portanto, eu acho que a realidade é muito mais dura que estas histórias que aqui estão. Por isso, estas histórias que aqui estão são bastante mais fáceis de ler e de apreciar. É óbvio que, para terminar, uma vez que já vai longo, este livro é um livro, para quem está habituado a ler as minhas coisas, transcende um bocadinho aquilo que eu estava habituado a fazer. Porquê? Porque eu aproveitava um cenário histórico e criava uma aventura. Aqui não temos nada disso. Temos situações, no fundo, do cotidiano, situações, algumas delas contadas por pessoas conhecidas que eu aproveitei e recriei. Por exemplo, o último conto é um conto que fala sobre a Lunda, ou seja, uma região de Angola que, pelos vistos, tem mais minas de diamantes. E quem é que me contou muitas destas histórias, inclusive de uma bruxa africana chamada Luegiane Conde? Foi exatamente um angolano, cujo nome era Diamantino, que o pai pôs esse nome porque ele nasceu na zona dos diamantes. Estão a ver? Eu aproveitei, eu tirei e fiz essa história. Portanto. E onde é que encontrei o Diamantino? Na fisioterapia. E isto, no fundo, acaba por espelhar todas estas experiências e espero que, se adquirirem um livro que gostem. É assim, é um bocadinho duro, reconheço, principalmente o primeiro conto, não é? Mas acho que é interessante. Por isso, muito obrigado, mais uma vez. Não, obrigado.